Paz do Senhor, adolescentes, eu sou Valmirzinho e aguardo todos vocês nessa aula abençoada. Um abraço, vamos à aula. A paz do Senhor, amados adolescentes, nossos queridos irmãos, mestres, Deus abençoe todos vocês. Estamos chegando ao final do nosso terceiro trimestre, com uma lição muito importante. Estudamos durante esse trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo. E agora falaremos sobre a partida e o legado deixado por este grande homem de Deus. A nossa leitura bíblica está em Filipenses capítulo 4, dos versos 10 ao verso de número 20. Filipenses capítulo de número 4. Nós estaremos lendo aqui a partir do verso de número 10. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tínhamos lembrado, mas não tínhamos tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo é um apóstolo fantástico, porque ele é um apóstolo que vai reconhecer o trabalho daqueles que estão do seu lado, estão convivendo com ele, andando do seu lado. E agora ele vai reconhecer o trabalho que esta igreja de Filipe prestou na ajuda a ele. E foi algo assim extraordinário. A mensagem da semana fala que fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. Na outra versão fala, combati o bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 7. 3 são os objetivos que temos nesta lição. Primeiro, explicar o que aconteceu com Paulo após o seu julgamento, enfatizar a importância da carta como meio de comunicação, apresentar uma visão panorâmica das cartas paulinas. Vamos lá, vem comigo, vamos descobrir. Porém, antes, eu quero já lhe convidar para o nosso quarto trimestre, que vai falar sobre como viver no mundo à luz da Bíblia. Como viver no mundo à luz da Bíblia. Vai ser mais uma lição muito importante, mais um trimestre importantíssimo que nós estaremos trabalhando juntos. Depois de acompanharmos tantas viagens do apóstolo Paulo até a sua prisão, veremos o que aconteceu com ele depois de Atos 28. As cartas que ele enviava para se comunicar com as igrejas e seus amigos nos mostram a trajetória final do apóstolo. Além disso, elas tratam da aplicação dos ensinos de Jesus o dia a dia da igreja. Assim, nelas há mensagens para a correção de algum comportamento errado, de ensino e de encorajamento. Vamos lá então. Nós vamos ver que a partir do capítulo 28, e Atos vai encerrar no capítulo 28, o ministério de Paulo não cessou, ele vai continuar. E nós vamos entender que ele, mesmo estando preso, ele vai escrever cartas da prisão.
a essas igrejas, como Filipenses, como as cartas aos Gálatas, Colossenses, as cartas, ele vai fazer parte do ministério de prisão que Paulo estava vivendo. Ou seja, ele era um homem que aproveitava todas as oportunidades. Às vezes, eu e você, nós reclamamos porque não temos tempo para fazer a obra. E às vezes o tempo que temos, nós não queremos aproveitar do jeito que deve ser aproveitado. Hora de aprender. O apóstolo Paulo deixou um grande legado. Através do seu ministério, ele influenciou a formação e desenvolvimento da organização das igrejas. Ele estabeleceu as bases da teologia cristã, formou líderes, demonstrou como pregar o evangelho e como viver a vida cristã. As cartas paulinas compõem o Novo Testamento e transmite uma poderosa mensagem para todos nós. Paulo vai ser um homem que vai fazer toda a diferença. Tudo, ou quase tudo, que nós queremos saber de missões, o apóstolo Paulo nos ensinou. Por que quase tudo? Porque a maior referência de missionário é claro que é Cristo. E depois de Cristo, acredito eu, que não tem outro que não seja o irmão Paulo, o apóstolo Paulo. O que aconteceu depois de Atos 28? Atos 28 encerrou o ministério do apóstolo quando ele foi preso e foi levado a Roma? Não. As informações sobre a vida de Paulo depois da sua prisão em Roma estão nas cartas que escreveu. Podemos identificar algumas localidades onde o apóstolo esteve, como, por exemplo, Creta, Mileto, Troade, Filipos, Nicópolis, até que ficou preso pela segunda vez em Roma. Depois disso, a Bíblia não relata, mas conta a tradição que o apóstolo foi decapitado por volta de 68 depois de Cristo. Paulo literalmente perdeu a cabeça por amor do evangelho. Colocou a sua cabeça a prêmio por amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, a sua mensagem não morreu. A mensagem que o Espírito Santo lhe inspirara para ele deixar para aquelas igrejas, como a igreja que estava em Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colossenses ou de Colossos, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, a igreja que estava na Galácia, são cartas que vão fazer toda a diferença para nós hoje. Ele deixou de estar, entre os irmãos, mas o seu legado continuou vivo. Ele morreu, mas o seu legado continuou vivo. De repente, se ele tivesse uma herança monetária, uma herança financeira, talvez o dinheiro já tinha acabado. Mas como foi a palavra do Senhor que ele deixou escrito para nós, essa palavra jamais cairá em desuso, jamais cairá por terra. Timóteo e Lucas foram cooperadores de Paulo até o fim. Em seus últimos meses de vida, sabemos que Paulo escreveu para Timóteo, pedindo que visitasse na prisão o mais rápido possível, provavelmente porque o inverno estava chegando. Ele pediu para que Timóteo levasse a sua capa e também os seus livros. Paulo incentivava o jovem obreiro que se mantivesse firme. Paulo sabia que Timóteo, por ser um jovem dinâmico, mas ele enfrentaria muita dificuldade, até mesmo talvez oposição por parte dos judeus. Por quê? Porque a sua mãe era judia, mas o seu pai era grego. Então alguém poderia tentar desmerecer o ministério desse jovem chamado Timóteo. Então Paulo vai encorajá-lo para que ele pudesse permanecer firme, levando a palavra do Senhor à frente. Do mesmo modo somos nós. Quando alguma coisa advém contra a nossa vida, não é para nos fazer parar e desistir da carreira do ministério que o Senhor nos tem dado. Não. Mas é para que nós
possamos continuar pregando com ousadia e com sinceridade o Evangelho. Maravilha! As palavras que Paulo escreveu a Timóteo um pouco antes de sua morte comprovam que ele foi um homem que viveu para Deus. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. Nós vamos observar que a nossa vida, a nossa trajetória espiritual não é muito diferente da trajetória do apóstolo Paulo. E esses dias, comentando com os irmãos na igreja, eu até disse para os irmãos exatamente segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7, vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Na versão que foi usada diz: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Infelizmente, nessa corrida, tem muitos que estão ficando pelo caminho, mas que Deus tenha misericórdia de nós. A comunicação, as epístolas. Paulo não só viajava bastante, como também escrevia muitas cartas. Era um meio de comunicação importante para que ele mantivesse contato com as igrejas. Se fosse hoje, Paulo usaria o WhatsApp, usaria mensagens no Twitter, no Instagram, usaria com certeza o seu canal no YouTube, como nós usamos, para evangelizar, para pregar, usaria o Facebook, usaria o Messenger, usaria o Telegram e tantas outras mídias ou tantos outros canais ele poderia usar para pregar esta mensagem, esse evangelho. Porém, naquela época, era tudo por meio de carta. Não tinha outro meio para que houvesse comunicação se a pessoa não estivesse presente. O conteúdo das cartas de Paulo era focado nos ensinos que visavam explicações sobre quem é Deus, sobre a importância da morte e ressurreição de Jesus e de como deve ser a vida do cristão na igreja e na sociedade em geral. Nós temos um compromisso com Deus, mas não podemos abrir o compromisso e o carinho e o prazer de estar também com os nossos irmãos. As cartas do Novo Testamento foram escritas no idioma grego. Não existia folha de papel, então elas eram escritas em papiros ou pergaminhos. Ou seja, não era o rolo, né? Porque o rolo ele era mais difícil de ser manuseado. Já a questão do papiro, a questão, como nós lemos aqui, deixa eu voltar aqui, o pergaminho, ficava mais fácil, porque eram menores, era mais fácil para o manuseio, tanto que ele vai falar com Timóteo, para Timóteo levar os livros. Se fosse um rolo muito grande, como que Timóteo iria levar? E talvez nem aonde ele estava preso iriam aceitar que assim o fizesse. Mas é claro que também não tem a praticidade como nós temos hoje, mas já era bem fácil na época do apóstolo Paulo. Lembrando sempre que os escritos do Novo Testamento, principalmente o que nós temos, ele está escrito em grego. Por quê? O grego era como o inglês é hoje, uma das línguas mais faladas no mundo, e na época, devido o Império Grego estar sendo dominante na época, então era comum se falar o grego. E ainda tinha um grego que era um grego mais fácil, que era o grego chamado grego koiné, que era o grego do povão. Então todo mundo conseguia falar e entender. Nós vamos ver que Paulo, algumas vezes ele escrevia e outras vezes ele usava o trabalho dos escribas e dos amanuenses, que eram profissionais que escreviam cartas e documentos. Eles faziam essa parte. Era só chamá-los que eles iriam então fazer esses escritos. A epístola ou carta tinha por objetivo substituir a presença da pessoa remetente. Por isso, geralmente, o tom é oral, como se fosse uma conversa. O mensageiro, que era responsável de levar a carta, ele precisaria conversar
com quem de direito precisaria estar falando com as pessoas, estar conversando com as pessoas, já de repente até entendendo como que o escritor estava ditando o tom para que parecesse o mais real possível. Então, os carteiros, os entregadores das cartas, eles tinham um papel muito importante, porque poderia ser também que quando chegasse a carta no determinado local, aquelas pessoas que estavam recebendo a carta não ia saber ler. Então, eles tinham também esse papel de estar lendo o documento que fora entregue, caso aquelas pessoas não tivessem leitura para assim proceder. A Bíblia destaca alguns irmãos e irmãs que trabalharam como mensageiros das cartas paulinas, como Febe, Tíquico, Onésimo. Também mostra que Tércio colaborou com escriba. Além disso, o apóstolo Paulo também escreveu cartas do próprio punho. Então, Paulo vai usar esse recurso. Ou ele escreve do seu próprio punho, ou ele vai usar a questão de um escriba, ou a questão do amanuense, ou ele vai usar alguém que esteja com ele apto. Eu acredito, por exemplo, doutor Lucas. Lucas teria facilidade de escrever, com certeza, Timóteo também. Então, ele se via cercado de pessoas com condição de estar lhe assessorando na questão dos escritos sagrados. O 3 vai falar sobre as cartas paulinas. O Novo Testamento ele é composto de 27 livros. Lembremos que a Bíblia ela tem um total de 66 livros. Desses 66, 39 livros estão de Gênesis a Malaquias, no Antigo Testamento, e 27 livros estão em o Novo Testamento. E desses 27 livros, Paulo escreveu quase que metade deles. Paulo ele vai escrever 13 cartas, são de sua autoria. Cada uma tem um significado e eu vou falar aqui de forma bem rápida. Diz assim, Gálatas. Gálatas foi escrita, possivelmente, Gálatas é a carta que defende a fé, é a carta que defende os princípios bíblicos, os princípios da lei, os princípios de como seria o Senhor. Então, é uma defesa da fé. Gálatas vai tratar essa questão e foi escrita aproximadamente 46 e 48 a.C., lá na Antioquia da Síria, possivelmente quando Paulo está empreendendo as suas saídas, antes do concílio de Jerusalém. Tema principal, liberdade cristã. Depois nós temos 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que foram escritas em 52 a 53 depois de Cristo. A primeira tem como tema vida cristã em volta de Cristo e a segunda, o dia do Senhor. Nessa primeira carta, nós usamos um texto que é muito comum, quando Paulo responde acerca daqueles que já morreram. E Paulo então vai dizer, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. Ele vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vamos ver que é muito importante. Já na segunda, Paulo vai tratar do dia do Senhor. A primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios foram escritas aproximadamente 55 e 56 depois de Cristo, possivelmente lá de Éfeso. Tema principal da primeira, divisão e outros problemas. Segunda, defesa do ministério de Paulo. Paulo vai usar a segunda carta para defender o seu ministério. Por que ele precisa defender o ministério? Porque algumas pessoas não queriam recebê-lo, porque ele era, embora fosse um judeu, mas o seu ministério estava acontecendo no meio dos gentios. E também ele não fora diretamente um discípulo do Senhor Jesus. Então isso vai lhe trazer algumas situações bem complicadas.
Durante o período da sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu mais 4 cartas que são conhecidas como cartas da prisão. Colossenses, escritas em 60 e 62 depois de Cristo, tema: a supremacia de Cristo. Efésios, escrita 60 a 62, tema principal: a vida em Cristo. Filemão, escrita para o próprio Filemão, entre 60 e 62, tem como tema perdão e amor. Essa carta de Filemão, quem vai levar para ele vai ser o próprio Onésimo, que era o criado, o servo, o escravo de Filemão que havia fugido dele. Filipenses, escrito em 60 e 62 para uma igreja de Filipos, tema principal: a alegria do Senhor. Há também as cartas pastorais. Essa é uma classificação para as 3 cartas pessoais que Paulo enviou. 2 para Timóteo, cujo conteúdo é voltado para os pastores, primeira e segunda, tema: aconselhamento pastoral e modo de agir. E Tito, 63 e 67 depois de Cristo, tema: a conduta cristã. 2 Timóteo, 67 a 68, tema: o bom combate. O que você vai ver sempre, quando você ouvir falar de datas na Bíblia, sempre são datas aproximadas. Não existe uma data específica, uma data que possa bater o martelo. É igual nós dizemos que Jesus tinha 33 anos. Nós temos essa noção, mas nós não sabemos, na verdade, se é 33 anos. Pode ser 32 e pouquinho, ou 33 e um pouquinho, mas não exato. Mas nós usamos uma data, sempre a Bíblia vai usar uma data aproximada. As cartas foram ferramentas para a comunicação da fé cristã. Paulo fez bastante uso desse recurso para comunicar com as igrejas que fundou. Era uma forma de ensinar e apoiar as igrejas, mesmo estando distante. E ainda hoje, essas cartas nos ensinam muito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa e ela é viva, ela é transformadora. Já no próximo trimestre, a primeira lição vai ser vivendo como filhos de Deus. Vivendo como filhos de Deus. Vai ser mais uma lição, acredito eu, maravilhosa. E a base dessa lição vai ser o livro de Romano, a carta de Paulo aos Romanos. Ok? Que Deus te abençoe. Obrigado por cada um vídeo nosso que você assistiu, que você pôde compartilhar. Cada igreja que esteve participando com o pastor Valmir nesse terceiro trimestre, nesse ano todo, posso assim dizer, desde que nós começamos, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E de uma forma especial, que a bênção do Senhor te alcance, te acompanhe, e você e eu possamos cada dia mais crescer na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe e já te aguardo para o nosso próximo vídeo, o nosso 4º trimestre, que vai ser mais um trimestre abençoador, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.